Se nós podemos falar de aprendizática, não é, para caracterizar o processo da aprendizagem, né? Para caracterizar o dado de que a aprendizagem é eminentemente ativa, né? Enquanto ativa é fenomenológico, existencial e dialógica, é eminentemente ação, né? A aprendizática, né, diz respeito a esse caráter ativo da aprendizagem, enquanto compreensão meramente compreensiva ou compreensão compreensiva e motora, né? Então, se nós podemos falar de aprendizática, mas evidentemente podemos falar de educacionática, né? Quer dizer, principalmente com a vantagem de caracterizar que a educação não é prática, a educação não é pragmática. Ou seja, na medida em que a própria aprendizagem não é prática, não é pragmática, né? Ela é aprendizática. E a aprendizática não é pragmática, a aprendizática é poética, especificamente. A aprendizática é estética, né? Quer dizer, então nós precisamos, né, aprofundar uma compreensão dessas características da aprendizagem e da educação, né? E que remetem ao fato de que elas podem ser entendidas como aprendizática, como educacionática, né? E como aprendizática e como educacionática, né, a aprendizagem e a educação, né, naturalmente, são aprendizéticas, né? São, enquanto estéticas, né, aprendizética e educacionética. Né? Enquanto estética, né, o evento educativo é educacionética, fundamentalmente, né? Existe, né, um modo específico de nós sermos que caracteriza o evento educativo, né? E esse modo característico de nós sermos que caracteriza o evento educativo é o que nós chamamos de educacionética. Né? Quando nós falamos em educacionética, que permite a aprendizética, que permite a aprendizática é especificamente, ou dá-se especificamente no âmbito da aprendizética, que é a educacionética, né? Nós podemos entender que o evento educativo, o ato educativo, dá-se numa ética que é o que nós chamamos de fenomenética, ou seja, que é a ética fenomenológica, né? Enquanto aprendizática, enquanto aprendizética, enquanto educacionática, enquanto educacionética, né, a ontologia, né, da educação, a ontologia da aprendizagem, né, é eminentemente educacionética, ou seja, é fenomenética. É o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação. A educação é eminentemente ontológico. O evento educativo, o evento da aprendizática, né? O evento aprendizativo, né, se dá eminentemente no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é dialógico, né? Que é compreensivo, que é implicativo, que é gestaltificativo. Ou seja, o modo fenomenológico existencial de nós sermos do acontecer. A educação é ontológica fundamentalmente porque ela dá-se, né, enquanto aprendizagem,
no modo fenomenológico existencial de nós sermos em específico. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, enquanto modo de sermos da ação, enquanto modo de sermos do desdobramento de possibilidades, né? É eminentemente ontológico, é eminentemente fenomenológico existencial e dialógico. Né? E enquanto fenomenológico existencial e dialógico, né? O modo de sermos da aprendização, né? O modo de sermos da educação, o modo de sermos da relação educativa, né? É eminentemente fenomenológico existencial e dialógico. Contém as condições e as características do modo fenomenológico existencial e dialógico. O modo fenomenológico existencial e dialógico de nós sermos caracteriza a relação educativa, né? Caracteriza a relação de aprendizagem, a relação aprendizativa, né? Porque é em específico, enquanto educacionética, a ética, né? Do processo de aprendizagem e a ética do processo educativo. O processo educativo, o processo da aprendizagem são eminentemente fenomenológicos, existenciais e dialógicos. Né? São eminentemente fenomenáticos. E, enquanto fenomenáticos, são eminentemente fenomenéticos. Né? São eminentemente fenomenológicos, são eminentemente fenomenativos. Né? E isso quer dizer que eles têm características próprias. Né? Diferencialmente, sobretudo, é preciso distinguir o modo ontológico de sermos do modo não ontológico de sermos. O modo ontológico de sermos é o modo fenomenológico de sermos do acontecer, da ação. O modo não ontológico de sermos é o modo de sermos da explicação. É o modo acontecido de sermos, que é o modo de sermos da teorética e é o modo de sermos do comportamento. Né? Olha, importantes que são, né? A teorética e o comportamento. Nós precisamos de um modo muito importante de teorética e de comportamento. Né? Agora, a aprendizática é a ação. A educacionática, a educacionética é eminentemente ação. É eminentemente o modo ontológico de sermos da implicação e da compreensão. O modo de sermos do acontecer. E não o modo de sermos do acontecido, da teorética e do comportamento. Qualquer que seja a importância que tenha a teorética e o comportamento, elas não são o modo de sermos da aprendizática. Não são o modo de sermos da compreensão e da implicação. A teorética e o comportamento são o modo de sermos da explicação. Né? Então, a aprendizética, a educacionática, a educacionética se dão como o modo ativo de nós sermos, que é o modo fenomenológico existencial, que é a cognição em específico, ontológica, fenomenológico existencial e dialógica, compreensiva, implicativa, gestaltificativa. Esse modo fenomenológico existencial de sermos tem suas características peculiares. O que quer dizer que a aprendizática, a aprendizética, a educacionática, a educacionética tem suas características peculiares, que são características ontológicas e características fenomenológicas existenciais. Né? Então, esse modo ontológico de nós sermos, fenomenológico existencial, da aprendizática, da aprendizética, da educacionática, da educacionética, né, se caracteriza por não ser um modo reflexivo de sermos. O
modo ontológico de sermos é pré-reflexivo. O modo fenomenológico de sermos é pré-reflexivo. O modo fenomenológico existencial de nós sermos não é da ordem da causalidade. Está fora do eixo de causa e efeito. O modo fenomenológico existencial de nós sermos não é da ordem da utilidade. E o modo fenomenológico existencial de nós sermos não é da ordem da realidade. A realidade é característica do modo acontecido de nós sermos. O modo de sermos do acontecer, que caracteriza o modo fenomenológico existencial de nós sermos, da aprendizática, da aprendizética, da educacionática, da educacionética, é o modo de sermos da possibilidade e do desdobramento de possibilidade. O modo acontecido de nós sermos caracteriza a realidade. Então, a educacionática, a educacionética, a aprendizática, a aprendizética, não se dão no modo de sermos da realidade, mas no modo de sermos de vivência da possibilidade e do desdobramento da possibilidade. Não obstante, o modo de sermos fenomenológico existencial, que é característico da aprendizática, que é característico da aprendizética, que é característico da educacionática, que é característico da educacionética, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é fenomenático, que é fenomenético, é o modo de sermos do movimento. É o modo de sermos do movimento, que pode ser meramente compreensivo ou compreensivo e musculativo, mas sempre do movimento, porque é o modo de sermos da ação. É o modo de sermos da atualização enquanto desdobramento, vivência do desdobramento de possibilidades. Em sendo o modo de sermos do movimento, é o modo de sermos da moção. Movimento é moção. O modo fenomenológico existencial que nós temos, fenomenativo, é o modo de sermos da moção. E é por isso o modo de sermos da emoção. Aprendizática, aprendizética, enquanto fenomenática, fenomenética, é eminentemente motiva e emotiva. E, além disso, é cognitiva. O modo fenomenológico existencial que nós temos, a aprendizagem e a aprendizética, são eminentemente cognitivas, porque são a ação. São a fenomenológica da ação. E a ação é eminente e intrinsecamente cognitiva. Cognitivação. Porque a ação, enquanto desdobramento de possibilidades, é um processo no qual as possibilidades, ao se desdobrarem, se constituem cognitivamente como compreensão no âmbito da implicação. O desdobramento de possibilidades é eminentemente compreensivo, constitui consciência pré-reflexiva. E é essa consciência pré-reflexiva que é a cognição, que caracteriza a aprendizática, que caracteriza a aprendizética e que é inerente, que é própria à educacionática e à educacionética. Então, o modo educacionético de sermos, o modo aprendizético de sermos, está caracterizado pela moção, pela emoção, pela cognição, fundamentalmente. O modo fenomenológico existencial de sermos, da aprendizática, da educacionática, da educacionética, é eminentemente motivo, emotivo, cognitivo. É o modo de sermos da moção, da emoção e da cognição. E é eminentemente aprendizático.
é um modo de sermos da ação da aprendização. Esse é o modo educacionético de sermos. O modo educacionático de sermos. Ou seja, a educação fundamentalmente precisa de uma ética. E a ética da educação é a ética ontológica, né? A aprendizagem, enquanto aprendizática, é eminentemente ontológica. É fenomenética, né? Que constitui a educação como uma educacionética. Porque a educação é uma educacionática. Então, esses são fatores, elementos fundamentais da concepção e do método da educação, né? Assim é que ocorre a aprendizagem, né? Enquanto aprendizática, assim é que acontece a educação enquanto educacionática. De um modo que a aprendizagem, a educação, se dá como aprendizética, o evento educativo se dá como aprendizética, né? E o evento educativo, fundamentalmente, se caracteriza por ser educacionático. E se dá no âmbito, invariavelmente, de uma educacionética, né? Um âmbito que é eminentemente ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. Isso quer dizer que a aprendizática, a aprendizética, a educacionática, a educacionética, o evento educativo é eminentemente fenomenológico, existencial e dialógico. Compreensivo, implicativo, gestaltificativo, na medida em que ele seja humanamente ontológico.